Vamos ler Mateus 7, 24 a 29 e depois Lucas 6, a partir do 46. Vamos lá, Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora vai comigo para Lucas capítulo 6, a partir do verso 46. Vamos lá? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai. Ó Deus, e eu quero Te adorar nesta noite por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, como igreja do Senhor, de estarmos aqui reunidos com esses irmãos, e os nossos irmãos que estão em casa também, juntamente conosco, nesse mesmo Espírito. Senhor, o nosso clamor é que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor ministre tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, neste dia, neste tempo que nós temos vivido. Pai, que a Tua palavra, ela possa achar espaço no nosso coração, que o nosso coração seja como terra fértil, para receber a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, já tem alguns dias que o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre fundamentos, a importância de se ter fundamentos. E é exatamente isso que Jesus nos ensina nesses dois textos que nós lemos, que são iguais, porém escritos por perspectivas diferentes, né? E para compreender esse texto, nós precisamos compreender os elementos que foram usados aqui. A primeira coisa, o que é fundamento? A gente fala muito sobre fundamento, mas o que é fundamento? Fundamento nos fala de base, de alicerce, de fundação. Quem trabalha com engenharia, mestre de obras, pedreiro, entende bem esse conceito. A fundação, ela é o elemento mais importante de uma construção. Muitas vezes nós não valorizamos tanto porque não é algo que está visível aos nossos olhos. Quantos de vocês já entraram aqui nesse prédio e já ficaram olhando e pensando o que tem aqui debaixo desse chão? Quem já fez isso? Creio que não muitos ou quase ninguém. Por quê? Porque não é algo que chama a nossa atenção, está escondido. Mas se esse prédio não tivesse fundamentos, com certeza nós não estaríamos aqui até hoje. O que mantém essa estrutura que você pode ver aqui de
pé é o que está aqui por baixo, que é os fundamentos. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Provérbios 10, 25 diz assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Queridos, até Deus lançou fundamentos. Lá no Salmo 104, verso 4, diz assim: lançastes os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Até Deus lançou fundamentos. E o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com você é construindo sobre eterno fundamento. Posso ouvir um amém? Amém. Você de casa, posso ouvir um amém? Queridos, Jesus nos fala nesse texto que nós lemos de dois homens. Deixa eu voltar lá. Ele nos fala de dois homens. A um ele chama de prudente. Quem é o prudente? É aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, com um alicerce sólido. Esse é o prudente. E ele nos fala do imprudente, que é aquele que não se preocupou com o alicerce. Ele não foi cuidadoso, ele somente construiu a sua casa, mas ele não se preocupou em construir fundamentos. É isso basicamente que Jesus nos diz aqui. E aí o que ele nos diz? Que veio a tempestade para ambas as casas. Ambas foram atacadas por correntes de rios que veio pela tempestade, por ventos fortes. Mas a casa do prudente, ela permaneceu de pé. Quando você vai para Lucas, ele diz: porque ela foi bem construída. Mas a casa do imprudente, a Bíblia nos diz que ela caiu e que foi grande a sua ruína. Então, queridos, o fundamento é a coisa mais importante na nossa vida. Ok, a gente ouviu essa parábola que Jesus propôs. Eu entendi que o prudente edifica sobre a rocha e que o imprudente ele não se preocupou em construir fundamentos. Ok, mas o que é construir sobre fundamentos? Como que eu faço para construir sobre fundamentos? Somente ir à igreja significa que eu estou construindo fundamentos sobre fundamento sólido? Sim ou não? Para quem está aqui, sim ou não? Para quem está em casa? Somente ser conhecedor dessa palavra significa que eu estou construindo sobre um fundamento sólido? Sim ou não, queridos? Não. O que me garante um fundamento sólido? A prática da palavra através do princípio de obediência. Isso sim me garante um sólido e inabalável fundamento. Querido, a palavra de Deus é a única coisa inabalável sobre esta terra. Amém. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 24, 35: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Isaías 40, versículo 8, ele diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece eternamente. Queridos, aqui ele está nos dizendo que tudo aqui é transitório, que tudo aqui é passageiro, passa como um piscar de olhos. Queridos, é só a gente olhar para o nosso lado, é só a gente olhar ao nosso redor. A terra parou, o mundo parou, a segurança das nações foram abaladas. Tudo isso para nos mostrar a fragilidade desta vida. Mas tudo que você construir sobre esta palavra nunca será abalado, porque esta palavra é um sólido fundamento sobre o qual nós precisamos construir a nossa vida, a nossa casa e a nossa
obediência sobre o que é inabalável. Então, concluindo o raciocínio, a obediência à palavra de Deus é o sólido fundamento para que se possa resistir às tempestades desta vida. É isso que Jesus está falando nesses dois textos que nós lemos. E eu gosto muito da versão de Lucas. A partir do 46, ele diz, 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Queridos, olha como isso é forte. Olha como que Jesus começa essa parábola. Eu creio que aqui Jesus está dizendo assim, em outras palavras: vocês vivem me chamando de Senhor, mas não ouvem a minha voz. Por que vocês estão me chamando de Senhor se você está fazendo a sua vontade e não a minha? Então pare de me chamar de Senhor se você não está disposto a fazer o que eu vos mando. É isso que Jesus está querendo dizer aqui nesse versículo. Você me chama de Senhor, mas você não me deixa ser Senhor sobre a sua vida. E nós vivemos numa época em que a noção que nós temos da palavra Senhor é muito aquém do real significado dissertado por Jesus aqui. Quem é Senhor? Senhor é o dono. Ele é o dono. Não é isso? Muitas vezes nós não entendemos bem o que a palavra de Deus diz. Antes nós éramos escravos, estávamos no império das trevas. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Senhor, para o reino do Filho do seu amor, como diz a palavra. E aí nós mudamos de dono. Nós temos um dono. Então a noção da palavra Senhor, muitas vezes para nós, principalmente aqui na nossa cultura, ela está muito aquém daquilo que Jesus estava dizendo aqui neste texto. O Senhor manda e o servo obedece. Queridos, o homem foi criado para viver na perfeita vontade do Pai, na perfeita vontade de Deus. E ele desobedeceu a Deus quando ele decidiu fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Desde então, nós vemos Deus mostrando ao homem dois caminhos: obediência ou desobediência, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, a porta estreita ou a porta larga, o caminho estreito ou o caminho largo. Então preste atenção nisso que eu vou te dizer. Não somente a nossa vida aqui, mas a nossa eternidade será fruto das nossas escolhas. Deus, Ele nos dá a opção de escolha, não é? Põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, o caminho estreito e o caminho largo. Mas a proposta de Deus é que nós escolhamos a vida. Segundo Deuteronômio 30, 19 e 20, ele diz: escolhe, pois, a vida. Essa é a vontade de Deus para nós, querido. Agora, escolher a vida não é simplesmente levantar a mão e dizer: eu escolho a vida. Isso é óbvio. Quem aqui quer morrer? Quem aí que está em casa quer morrer? Não é óbvio dizer que eu escolho a vida? Mas escolher a vida, segundo a palavra de Deus, segundo o que o Senhor quer nos dizer aqui, é escolher obedecer. Quando eu escolho obedecer essa palavra, quando eu escolho praticar essa palavra, eu estou escolhendo a vida. Isso é a vida que Jesus diz aqui. Não é somente declarar com os nossos lábios, mas é colocar em prática. Daí então ele faz a comparação daquele que reconhece que Ele é Senhor, obedecendo, ouvindo e praticando a sua palavra, e daquele que diz que Ele é Senhor, mas que não obedece e que não pratica a sua palavra. A esse ele chamou de imprudente. E quando nós vamos para o versículo 47,
de Lucas 6, nós vemos que o homem prudente é aquele que alicerça a sua vida sobre a rocha inabalável que é Cristo. 1 Coríntios 3,10 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento, Ele é o seu fundamento, o seu e o meu alicerce, querido, é sobre Ele, sobre essa rocha que a nossa vida precisa e deve estar alicerçada. Uma casa sem fundação divina, ela está fadada ao fracasso. Então, quais são as atitudes do prudente, desse homem prudente que Jesus nos mostrou aqui? A primeira atitude dele, o prudente, ele busca profundidade. Posso ouvir um amém? O prudente busca profundidade. O que diz lá em Lucas? Que ele cavou e abriu profunda vala. Ele cavou. Queridos, isso nos fala de uma disposição. Isso nos fala de uma atitude. Esse homem, ele teve que sair da sua zona de conforto, daquilo que era cômodo para ele, aparentemente bom para ele, e ter a atitude de cavar, e cavar profunda vala. Ele se dispôs. Ele se dispôs, ele não se conformou com o raso. Cavar fala de buscar profundidade, de ultrapassar tudo aquilo que é abalável, até alcançar o inabalável que é Cristo, a rocha, o fundamento sólido. Mas para isso foi preciso uma atitude, uma disposição em fazer. Queridos, eu quero te fazer uma pergunta. Para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa. O que você tem feito com todo esse tempo disponível nessa quarentena? Sobre qual fundamento você está construindo a sua vida? Se antes o nosso argumento era a falta de tempo, o ativismo, a correria do dia a dia, o que mudou agora? Que o que nós mais temos é tempo. O que mudou na sua vida? Queridos, eu entendo que Deus, Ele está nos dando a oportunidade de avaliarmos a nossa estrutura, de avaliarmos onde nós estamos firmados. Ele está nos dando a chance de cavar e de nos aprofundarmos nele durante este tempo. Agora, queridos, o que tem ocupado o nosso tempo? No que eu tenho investido o meu tempo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tempo é a coisa mais preciosa que existe. Para nós aqui, mortais, entre aspas, né? Enquanto estivermos aqui. Sabe por quê? Se você perder o seu dinheiro, você pode trabalhar e recuperar. Se você perder coisas materiais, você trabalha e recupera. Agora, quando nós perdemos tempo, esse minuto que passou, eu nunca mais vou ter ele de volta. Nunca mais eu vou ter ele de volta. Ele se foi. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Nós estamos usando este tempo que nós estamos tendo, que Deus está nos dando para cavar? Ou para nos alimentarmos de outras coisas? Do que nós temos nos alimentado? Amados, é tempo de sairmos do raso. Eu posso ouvir um amém? É tempo de sairmos do raso. Chega de uma vida com Deus, mais ou menos de qualquer jeito. É tempo de cavarmos e cavarmos profunda vala até encontrá-lo. Até encontrá-lo. Nós vivemos relacionamentos superficiais. Nós conhecemos a Deus superficialmente. Muitas vezes
superficialmente. Às vezes não há intensidade, não há fome pela palavra, não há sede pela palavra, não há desejo pela intimidade com Deus. E é essa intimidade que vai nos garantir profundidade. Nós gastamos o nosso tempo com coisas superficiais e artificiais. Queridos, e muitas vezes até o nosso arrependimento, estou falando de mim, até o nosso arrependimento é superficial. Até na maneira da gente se arrepender, muitas vezes não é profunda. E o pior de tudo é que às vezes nós estamos conformados com este lugar. É tempo de buscarmos a essência. Nós precisamos buscar profundidade no nosso relacionamento com Deus. Se nós queremos ser profundo, nós precisamos buscar o conhecimento de Deus que está revelado nesta palavra e praticar. Porque o que nos faz profundos não é o quanto nós conhecemos de Deus, e sim o quanto eu pratico daquilo que eu conheço. Isso nos faz profundos. E é isso que o Pai espera de nós. Muitas vezes, queridos, nós queremos experimentar milagres, provisão extraordinária de Deus. Nós queremos experimentar o cuidado de Deus, mas às vezes nós não conseguimos ler um capítulo da Bíblia por dia. Alê, você veio aqui hoje para bater? Não, irmãos, eu venho aqui hoje com meu coração cheio de amor, trazer essa palavra de Deus para nós. Nós queremos ver o extraordinário, mas às vezes nós estamos vivendo uma vida ordinária, superficial, artificial. Nós vamos ver o extraordinário de Deus quando nós estivermos dispostos a cavar e cavar profundo. Em Jeremias 29, 13 e 14, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Queridos, deixa eu te dizer, o Senhor espera que nós o busquemos. Mas não é uma busca de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. O que ele diz aqui? Me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, para que ele seja encontrado. Não dá para ser uma busca artificial, porque ele diz: vocês vão me encontrar, mas quando vocês me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de ti, e eu mudarei a sua sorte. Mudar a sorte fala de mudar a nossa história. Sabe quando Deus vai mudar a nossa história? Quando eu estiver disposta a buscá-lo de todo o meu coração. Sabe, quando hoje à tarde, queridos, hoje eu acordei assim, tão quebrantada, assim, um quebrantamento tão grande no meu coração. E eu fiquei pensando nessa palavra, de quantas vezes eu busquei ao Senhor, de maneira tão artificial, e às vezes eu achava que estava arrasando, que estava fazendo demais, mas o resultado não foi o que eu esperava. E sabe o que eu entendi? É porque eu não busquei de todo o meu coração. Querido, todas as vezes que nós nos dispormos para buscar esse Deus, e que nós saímos da presença dele frustrada, é porque nós não demos tudo de nós. É porque essa busca Isso aqui é eficiência, gente. As pilhas voou assim do jornal. Isso é ao vivo, queridos, acontece. Então, queridos, nós precisamos cavar e buscar o Senhor com intensidade.
cavar até encontrar, buscá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, porque Ele diz: eu serei achado de vós, e eu mudarei a vossa sorte. Mas esse momento vai chegar, quando eu descer profundo, e profundo, e profundo, eu vou vivenciar essa palavra do Senhor. A segunda coisa que o prudente faz, ele lançou o seu alicerce sobre a rocha. Sabe o que é isso? Ele depositou os seus sonhos sobre a rocha. Ele construiu o seu casamento sobre a rocha. Ele cria seus filhos sobre a rocha. Ele colocou todas as suas expectativas e recursos sobre a rocha. E quando a tempestade veio e bateu contra aquela casa, a Bíblia nos diz que ela não pôde se abalar, porque ela tinha fundamento sólido. Aquele que constrói sobre a rocha, ele constrói para a eternidade. E aquilo que é eterno não pode ser abalado. Aquilo que você está construindo para a eternidade, querido, não tem tempestade, não tem angústia, não tem doença, não tem tristeza, não existe nada que pode abalar aquilo que você constrói sobre esta rocha, que é Cristo, que é o verbo vivo de Deus, que é a palavra de Deus. Isso jamais será abalado e vai perdurar para a eternidade. E eu valido a ação dessa palavra na minha vida, querido, quando eu coloco ela em prática. Porque, queridos, antigamente tinha isso, hoje eu não sei, porque as coisas são tão digitais. A gente chegava na casa dos mais antigos, tinha uma Bíblia aberta lá, com amarela, no Salmo 91, né? E aquilo simbolizava que, nossa, minha casa está protegida, minha Bíblia está aberta no Salmo 91. Queridos, deixa eu te dizer, a Bíblia aberta em qualquer Salmo 91 ou em qualquer outro texto, ela não tem poder nenhum sobre nós. Ela se torna um livro histórico. Você sabe o que faz essa palavra, o que valida essa palavra, o poder dessa palavra é quando nós praticamos aquilo que está aqui dentro dela. Deixa eu dizer, o diabo, ele não tem medo de quem conhece a palavra. Sabe de quem ele tem medo? De quem pratica essa palavra. Porque quem pratica essa palavra sabe do poder que ela tem e da autoridade que ela tem. Então você quer validar tudo que está aqui nessa palavra na sua vida? Você quer mudar a sua história? Pratica essa palavra. Pratica, que você vai ver e viver o extraordinário de Deus na sua vida. É Deus dizendo assim: olha, eu garanto essa palavra. Você está construindo sobre ela? Não é nós não, queridos, que é o bom, não. Ele diz: eu garanto essa palavra. Eu tenho compromisso com quem é comprometido comigo. Em contrapartida, ele mostra também aqui o que acontece com o insensato. Queridos, eu já estou quase partindo para o encerramento. O insensato é aquele que não se preocupou em se aprofundar. Insensato é descuidado. É alguém descuidado. Então eu vou levando, vamos maquiando a coisa aqui, vamos resolvendo do jeito que dá, e um descuido, um desleixo. Então o insensato, ele não preocupou em se aprofundar. Ele não quis gastar tempo construindo o fundamento. Sabe por quê? Construir fundamento gasta seu tempo. Gasta tempo. Ele não quis gastar tempo construindo o fundamento. Ele burlou o processo. Ele é aquele que ouve, mas não pratica, não coloca essa palavra em prática. Ou pratica só aquilo que convém. Deixa eu dizer, querido, obediência parcial é desobediência. Nós não podemos fazer um evangelho segundo o meu achismo, o evangelho segundo a lei.
ele não é anatômico. Ele não se molda ao meu estilo de vida, ao meu jeito de ser, a maneira que eu ajo no meu dia a dia. O Evangelho, ele não é anatômico. É nós que temos que nos enquadrar nele. Agora eu quero te fazer um desafio, começar em mim. Pega tudo que você tem em sua vida. Quem você é, as suas atitudes do dia a dia, a maneira com que você lidar com os seus relacionamentos, a maneira que nós criamos os nossos filhos, a maneira que eu lido com o meu dinheiro, com as minhas finanças. Pega tudo isso agora e tenta enquadrar isso agora na cruz de Cristo, no Evangelho de Cristo. Queridos, não encaixou? Aquilo que está pendurado precisa sair. Precisa sair. 2 Timóteo 2,19 diz: o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E desobediência é injustiça. Desobediência é injustiça. O insensato também construiu, mas a sua casa só tinha aparência. Queridos, se tem uma coisa que Jesus contestou, foi uma vida de aparência. Ele confrontou os escribas e os fariseus daquela época. E quando você vai para Mateus 23, você vê isso. Ele dizendo: olha, os escribas e os fariseus, eles se assentam na cadeira de Moisés. Faça tudo o que eles vos disser, mas não façam o que eles fazem, porque eles pregam e não vivem. Ele dizia, em outras palavras: vocês têm roupa de crente, jeito de crente, fala de crente, mas as suas obras não condizem com o seu discurso. E quando o meu discurso, querido, não está alinhado com as minhas ações, isso é prova de que eu não estou construindo sobre um sólido fundamento. É interessante ressaltar que tanto o prudente quanto o insensato estão expostos às mesmas situações e possuem os mesmos recursos. Vamos imaginar, quem sabe eles eram até da mesma igreja. Eles tinham acesso ao mesmo ensino, mas as suas escolhas os levaram a resultados diferentes. Ambos tiveram os fundamentos expostos quando a tempestade veio contra a casa deles. Mas somente aquele que edificou sobre a rocha que é Cristo permaneceu inabalável. A casa do imprudente, ela não resistiu de amar. A Bíblia nos diz que foi grande a sua ruína. Queridos, é muito triste dizer, mas a verdade é que nesses dias de turbulência que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos estão indo à ruína. Nós temos visto ruína financeira, ruína espiritual. É só você abrir lá o seu Instagram, suas redes sociais, você vai ver. Ruína espiritual, ruína emocional, ruína familiar. Queridos, o número de divórcios tem crescido. É tão triste dizer isso, mas nós temos visto muitas pessoas indo à ruína familiar. E as tempestades vêm para revelar onde nós estamos firmados. A tempestade, ela vai revelar a obra de cada um de nós, onde nós estamos fundamentados. Nós estamos vivendo um tempo onde os fundamentos da nossa vida, eles estão sendo expostos. Agora, queridos, deixa eu te dizer, o Pai já nos disponibilizou a rocha que é Cristo, e Ele já nos enviou o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. Agora, quem tem que cavar somos nós. Nós temos que cavar. Tiago 1, 22, 25. 25 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Queridos, o que Deus espera de nós é que nós sejamos operosos e praticantes da sua palavra. Nós já vamos encerrar. Eu quero te levar a pensar, querido, e tudo isso que nós compartilhamos aqui nesta noite. O sentimento que eu tenho, isso é da Alessandra, e olhando de um modo geral, num todo, é que esse isolamento veio para mostrar quanto muitos estão isolados de Deus, construindo sobre alicerces desta vida, que são passageiros e transitórios, e muitas vezes ignorando a eternidade. Queridos, a nossa maior necessidade nesses dias não é uma casa maior para a gente passar a quarentena. Não são riquezas. Não é um marido melhor porque você não está aguentando mais o seu na quarentena. Não é uma esposa melhor porque você não aguenta mais a sua na quarentena. Não é filhos melhores. A nossa maior necessidade nesses dias é que Jesus seja o alicerce da nossa vida. Essa é a maior necessidade que nós temos nesses dias. Porque se Ele é o fundamento, todas as áreas da minha vida vão estar alinhadas com quem Ele é. É tempo de avaliar a nossa vida, porque tudo aquilo que estiver firmado, fundamentado, que estiver fora da rocha, não vai permanecer. Eu quero te convidar a ficar de pé. Talvez você que está aqui hoje, ou você que está em casa, nos ouvindo, talvez você, em algum momento dessa palavra, identificou sobre qual fundamento você tem construído a sua vida. E eu quero te desafiar nesta noite de identificar na sua vida tudo aquilo que está fora da rocha e alinharmos a nossa vida, queridos, para este tempo e fundamentarmos a nossa vida na rocha que é Cristo, na palavra de Deus, sendo praticantes, operosos, obedientes a essa palavra. É isso que o Pai espera de nós nesses dias. Queridos, existe um mundo tenebroso lá fora. Nós sabemos disso. Mas deixa eu te dizer, deixa eu te lembrar. Jesus disse assim: ei, vocês são sal dessa terra. Você é o sal dessa terra. Mas se o sal se tornar insípido, como que ele há de salgar? Ele diz: para nada mais ele serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Sabe quando nós vamos ser o sal de melhor qualidade? Quando eu for um praticante operoso dessa palavra. Sabe quando eu vou ser luz? Quando a luz que está em Cristo, que é o meu fundamento, fluir de mim para as pessoas lá fora.
quando isso acontece? Quando eu decido colocar em prática tudo que está nessa palavra e andar em alinhamento com quem Ele diz que eu sou e me comportar dessa mesma maneira. Feche os seus olhos agora, vocês que estão aqui e você que está em casa também. Feche os seus olhos.